Olá, estamos aqui para mais um Hirossi Prevcast. Eu, Paulo Pinceta. Eu, Eduardo Hirossi. Eu, Arnaldo Cordeiro. A gente vai continuar respondendo as perguntas dessa semana, tá? Qual as perguntas, vamos falar. Tem uma pergunta aqui que é meio polêmica. Bom dia, colegas e professor. Estou com uma cliente que perdeu 90% da visão em razão da doença toxoplasmose, ou seja, ela é considerada deficiente monocular. Tem 23 anos, está na qualidade segurado, pois trabalhou e contribuiu até agosto. Algum colega já conseguiu algum benefício nesse sentido? Estou perdida, ao que posso solicitar? Tá, aqui nós estamos trabalhando o seguinte, ela tem 23 anos. De idade, pelo jeito, né? 23 anos. Tá, vamos supor que ela tem 23 anos de idade, depois a gente pode trabalhar com duas teses, 23 anos de idade ou 23 anos de contribuição. Tá? Exatamente. 23 anos de idade. O que a gente tem que pensar? Tem dois benefícios a ser trabalhado. Benefício do quê? Benefício de auxílio por incapacidade temporária e auxílio por incapacidade permanente. Tá? Temporada segurada. Qual é o problema do auxílio de incapacidade permanente, né, gente? Que ele precisa estar o quê? Qual que é a condição da incapacidade permanente? Tem que ser incapaz total para qualquer atividade remunerada. E para o auxílio doença, tá? A sua incapacidade ou incapacidade temporária, ele tem que estar incapaz para a atividade que ele exerce, né? Se ela tiver 23 anos, já vai começar a complicar, porque é difícil ela conseguir um benefício para sua capacidade permanente. Tem que analisar o fator social, qual que é a atividade que ela, qual que é o grau de instrução dela, né? Qual que é a atividade que ela exerce, porque ela pode ser readaptada. Então, em relação ao benefício por aposentadoria por invalidez, é um pouquinho mais complicado. Por auxílio doença, eu acho, pelo tempo que tem, né, do benefício, poderia tentar um auxílio doença para ver se enquadra, tá? Para a perícia médica tentar analisar. Se caso for negado, tentar pleitear via judicial. Mas o que você tem que analisar nesse caso, né, gente? A parte social. Eu acho, não só também a deficiência, mas a parte social. O impacto que vai ter na vida social dela, né? Ver a instrução, igual a gente falou, né? O grau de instrução dela. Ver se ela vai conseguir se readaptar ao mercado de trabalho. Às vezes mora numa cidade pequena, tá? É muito delicado. Outra coisa, né, Paulo, que você faz bastante, que hoje exige muito para você entrar na via judicial, alguns critérios básicos na petição, né, na inicial. Exatamente. Paulo sempre manda, Paulo, quando você faz, você manda uma cartinha pro médico informando os critérios a ser cumprido no relatório para tentar pedir o benefício. Fala um pouquinho sobre isso, Paulo, desse relatório. Na verdade, ele é um relatório baseado no Conselho Federal de Medicina. Eu montei esse relatório, na verdade, porque tinha uma solicitação muito grande por parte dos segurados, dos nossos clientes, né? Como que eu peço pro médico a carta, tal. Aí eu acabei, baseado nessa necessidade, eu acabei montando um documento. Porque o próprio INSS, quando você vai pedir o benefício por incapacidade temporária, ele já faz algumas perguntas lá, que são os critérios que o INSS utiliza para análise de relatório / laudo médico, né? Que é um que barra diretamente o início do repouso, o tempo de afastamento que o médico pede. Mas voltando para esse... É legal você falar de tempo, por quê? Porque às vezes o médico dela particular falou assim, não, você está apta para exercer as atividades. Exato. Tá? Então, ele vai laudar conforme o critério médico dele. Exatamente. Tá? Então, assim, se levar um problema, se levar já um atestado desse para o INSS vai definir o processo. Sim. Falando qual que é o prognóstico, se tem comorbidades... Início da doença, CID, se tem recuperação, qual que é o tempo, se houver recuperação, qual que é o tempo. Basicamente, esses critérios, entendeu? Esses quesitos. E normalmente, para os nossos ouvintes... os médicos veem com bons olhos, porque é um documento bem elaborado e tal. E se caso necessário, a gente pode até disponibilizar esse modelo de pedido aí para os nossos ouvintes. Agora a segunda tese, se ela tivesse 23 anos de tempo de contribuição... Isso. Tá, primeiro, se ela tiver 23 anos de tempo de contribuição, a gente pode descartar a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Por quê? Porque ela está falando que a doença foi agora, então ela não conseguiu comprovar 15 anos na condição de deficiente. Segundo, agora se ela tiver 23 anos, dependendo a idade dela, né, a condição que ela tem,
que ela tem para trabalhar, né, a realidade social dela, você pode trabalhar aí com benefício de aposentadoria por tempo de contribuição deficiente. Da pessoa. deficiente. Sim, E é interessante, exatamente. porque tem uma redução Significativa, né? Se for uma redução grave, já a pessoa, se ela tem aí, beirando aí seus, que ela tenha 60 anos, 59 anos, 60 anos, e que ela trabalha aí por uma lavoura, alguma coisa assim. Serviços gerais, geral, né? Assim, que exija essa Acuidade visual. capacidade dela para o trabalho, aí é interessante você trabalhar já com esse benefício. Lembrando que esse benefício ele vai passar por 2 avaliações, né? Uma avaliação social e uma avaliação médica. Então, E só fazendo um adendozinho que o Edu falou, na verdade, a aposentadoria aposentadoria do PCD, vamos dizer assim, né? Da pessoa por deficiência. pessoa com deficiência. Isso, tanto por tempo como a por idade, regrada pela Lei Complementar 142 de 2013, ela é feita uma avaliação social e uma perícia médica, parecida com o do PPC-LOAS, que vai analisar se o segurado, se a deficiência dele, né, essa doença que ele tem, ela reduz a sua capacidade laboral, em tese, né, reduz a sua capacidade laboral, juntamente com seus fatores sociais, né? Porque assim, a pessoa não precisa estar inválida para o trabalho. Exato. Ela tem que ter uma deficiência que quando ela vai competir em igualdade com uma outra pessoa, Que não tem o problema, né? ela tem uma barreira, e essa barreira interfere ela na vida social dela. É essa a ideia da avaliação biopsicossocial. Exato. É essa a ideia. E algumas pessoas têm uma confusão diferente da aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. As aposentadorias do PCD, da pessoa com deficiência, ela permite a pessoa aposentada continuar trabalhando. E o valor é muito melhor. Por que o valor é muito melhor do que a aposentadoria por invalidez? Porque a emenda constitucional, hoje, a aposentadoria por invalidez é a média, né, dos 100% do salário de contribuição, mais 60%, iniciando com um fator com eficiência 60%, mais 2% a cada um ano, né, 12 grupos de contribuições que exceder homem 20 anos e mulher 15 anos. E o benefício dele, não. Ele, se pegar o benefício por idade, olha que interessante. Como é a regra anterior, 70% inicial, mais 1% a cada grupo de 12 contribuições. Então, limitado se a pessoa tem 15 100%. anos, né, por exemplo, tem 15 anos específico, ela já começa a receber um benefício, 85% do benefício. Diferente da regra atual, que você começaria a receber com 60%. Então, assim, é um benefício muito mais vantajoso do que os benefícios das regras de transições. Tá? E lembrando que, diferente também das regras que o Edu está falando, a aposentadoria por tempo da pessoa com deficiência não tem idade mínima. E outra coisa que é bacana também de lembrar, as atividades especiais, ela pode ser convertida e o tempo contado de forma diferente, não pelo fator 1.4 homem e pelo fator 1.2 mulher, ele tem um cálculo próprio, mas também o tempo trabalhado em atividade especial ele pode ser convertido nesse tipo de em aposentadoria. tempo de deficiente, pessoa com deficiência. Tá? Exatamente. Qual que é a única diferença que tem entre as duas aposentadorias? É que a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, ela não tem grau. Então pode ser leve, médio, moderado ou grave. Só que você tem que comprovar 15 anos na condição de deficiente com idade reduzida, mulher 55 e homem 60. A aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, ela começa a ser graduada, né? Leve, moderado e grave. Lembrando que para homem a leve é 33 anos, 33, moderado é 29 e 25 a grave. Então assim, e você, às vezes a pessoa tem lá 40, vamos pegar aí, 38 anos e a deficiência, foi constatada que a deficiência começou o ano passado, pode fazer a conversão de tempo comum em deficiência. Só que você não pode fazer desde que foi constatado a incapacidade. O que não pode fazer é a conversão de tempo comum em deficiência, se caso, exemplo, o segurado não é deficiente, mas faz a conversão, tem os fatores de conversão e daria o tempo para ele se aposentar, mas ele não é deficiente, então não pode fazer. Mas se a pessoa é deficiente, pode pegar o tempo comum e converter em deficiente. Exatamente. Tá bom? Gente, acabamos por aqui. No próximo podcast terá mais perguntas. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.